entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, aonde vocês estiverem. Vamos continuar adorando ao Senhor.
das águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Sou eu pra que o grande rei me receba assim. Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim. Seu amor por mim, em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou pra que o grande rei me receba assim. Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim. Seu amor por mim, em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou.
Olá, queridos. Não esqueçam de usar suas máscaras aí no dia a dia. Essa música que nós participamos agora diz: eu sou livre. Você é livre, perdoado por Jesus? Nós estamos aqui transmitindo aí o canal que você está nos assistindo, a Igreja Batista das Nações, cultuando, chegando até a presença de Deus, e eu quero convidar a você que continue junto conosco, adorando ao Senhor, buscando a sua face, buscando a sua presença. Vamos adorar, vamos chegar até a presença de Deus. E eu queria orar agora contigo. Baixa aí a tua cabeça, entra em sintonia com Deus. Vamos orar. Pai, nós em nome de Jesus queremos dizer que somos, Pai, teus filhos, teus servos. Nós somos, ó Deus, perdoados por Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos acompanha em todos os momentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Esteja, Deus, aceitando, esteja, Deus, recebendo adoração ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Quero convidar você, irmão, a estar sempre atento às nossas transmissões, né, aos nossos canais. Vai lá no YouTube, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, curta lá, dá um clique, dá um like, dá um joinha lá, né, no canal, e participe conosco desse momento em que nós estamos, não presencial, mas nós estamos como igreja reunidos, como agora estamos, reunidos como igreja. Eu quero avisar especificamente os irmãos, os membros da igreja, que estamos em algumas campanhas, nesse momento em que algumas famílias estão com dificuldade financeira, nós estamos arrecadando alimentos. A igreja avisar o irmão, abre a porta para você. Os dízimos e ofertas da mesma forma. Então nós nesse momento a gente ainda não está querendo utilizar a conta, porque nós vamos modificá-la, a conta corrente. Então você pode entregar para o tesoureiro, né, o irmão Douglas, ou outra pessoa que pode passar lá na tua residência, para você não precisar sair de casa, ok? As quartas-feiras nós iniciamos o estudo bíblico. Você, e você pode aprender conosco. Mas agora, o Senhor Deus é tão bom que Ele permite que nós cheguemos à presença dEle com louvores, mas Ele permite também que nós possamos ouvir a voz dEle. Então eu quero convidar você a ouvir a voz do Senhor agora. Se você tiver aí a tua Bíblia, abre lá em Josué capítulo 1. E eu quero ler do versículo 1 até o versículo 9, o texto, a palavra de Deus, que diz assim nessa minha versão: Sucedeu, depois da morte de Josué, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o teu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus, e até o grande mar, para o poente,
do sol será vosso termo, e ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo para onde quer que andares. Amém? Olha, aqui está em Josué capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 9, esse texto que eu li. E, irmãos, um texto até conhecido pelos estudantes, pelos leitores da Bíblia, mas sempre atual para as nossas vidas, para os nossos dias. É necessário cruzar o Jordão. Essa é a mensagem que a palavra de Deus nos passa hoje. É necessário que eu não fique parado. A cada momento surgem diante de nós novos desafios, como estamos vivendo agora. São desafios. Olhamos a nossa trajetória e nós atravessamos um deserto duro. Constatamos isso. Passamos por lutas, enfrentamos batalhas, enfrentamos tentações, passamos por dias de celebração e dias de choro, muitas vezes luto. Dias em que estávamos cheios de alegria e outros dias cobertos de tristeza, das cinzas das tristezas das nossas vidas. Essa era a trajetória do povo de Israel. Chegar a hora de atravessar o Jordão, finalmente. Era a hora de esse povo atravessar e herdar a terra prometida. Já tiveram uma outra oportunidade perto dessa situação de entrar ali, mas a falta de fé fizeram com que eles recuassem e voltassem atrás e não entrassem na terra. O povo de Israel ansiava por aquele momento. O povo de Israel estava ansioso por aquele momento. Assim como muitas vezes nós nos nós ficamos ansiosos por algumas situações da nossa vida. Aqui Israel estava ansioso porque havia uma promessa para Abraão há quase 500 anos lá atrás. E eles esperaram todo esse tempo. E agora chega esse momento tão importante, tão especial. O tempo da oportunidade batia a porta de Israel. E o tempo da oportunidade bate a nossa porta também. Havia chegado o tempo de Israel entrar. Era a hora da posse. Era a hora de herdar aquilo que Deus havia prometido. E assim como o povo de Israel chegou a hora de cruzar o Jordão, há uma terra para nós a ser conquistada também. Há um Jordão a ser atravessado. Há inimigos a serem vencidos pela força da mão poderosa do Senhor. Há sonhos que são nutridos há anos nos nossos corações, no coração das pessoas, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida financeira, na sua vida espiritual também. E agora, nós lendo aqui Josué capítulo 1, nós podemos dizer que chegou a hora de nós também, eu e você, também cruzar esse Jordão, atravessar esse rio e entrar a terra prometida.
E depende de quem? Dependia daquele povo. Dependia da obediência de Josué ao conduzir o povo a entrar na terra prometida e o povo entrar com ele. E agora depende de mim, de você. Nós podemos herdar, nós podemos cruzar o Jordão e é necessário fazer isso. Mas como que eu faço isso? De que forma que eu faço isso? Eu queria meditar agora. O que você precisa fazer para você atravessar o Jordão e entrar na terra prometida? Primeiro, não olhe para a crise. Olhe para quem está no controle de todas as coisas. O versículo 1 e 2 ele vai dizer isso. Moisés está morto. A palavra vem ali para Josué já dizendo isso. Moisés está morto. Mas havia ali então uma crise real, verdadeira, instalada naquele momento. O grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor do seu povo estava morto. Estava instaurada então uma crise, repentinamente. Ela vem a todos. E na hora que talvez nós não estejamos preparados para isso, a crise vem. Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Deus continua no controle de todas as situações. A obra continua, o trabalho continua, o projeto continua. Precisamos assumir nosso papel histórico. Às vezes nós damos desculpas dizendo para Deus que não estamos preparados para cruzar o Jordão, para atravessar o Jordão e tomar posse daquela terra prometida. Mas precisamos entender, Deus ele é o mesmo que abriu as águas do Mar Vermelho e que pode abrir as águas do Jordão também. Moisés está morto, mas ficou a multidão para trás que precisava cruzar o Jordão, precisava atravessar o Jordão, conquistar a terra prometida, precisava fazer isso. Então a nossa confiança não está em Moisés, nossa confiança está no Senhor. Era esse o pensamento que Josué tinha que transmitir ao povo, era isso que o povo tinha que assimilar. Assim como nós temos que entender, a nossa vitória não vem dos homens, não vem de pessoas, vem de Deus. Os homens passam, mas o Senhor Deus continua sentado no trono. Cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão e manter o seu ideal, o seu projeto aceso, os seus sonhos acesos, para que o Senhor complete o projeto que Ele tem para você. Eu tenho planos de bem e não de mal, diz o Senhor dos Exércitos para nós. Nós temos coisas mais importantes para fazer do que nos recuarmos, nos acovardarmos, sentarmos e chorarmos. Nós temos um Jordão para atravessar. É preciso olhar para quem está no controle de tudo. E quem está no controle de tudo é o Senhor nosso Deus. Nós precisamos sair então do deserto e cravar os olhos e olhar, com os nossos olhos para os novos desafios, para as coisas que estão vindo, mas firmados no Senhor, firmados nele. Olhamos as coisas, os desafios, os problemas, mas firmados no nosso Deus. O deserto sem vida, árido, não é o nosso lugar, não é o nosso fim, não é o nosso paradeiro também. Nós não fomos chamados para morrer no deserto. Nós somos chamados para conquistar aquela terra, para herdar aquela terra que Deus nos prometeu. A terra que está além do Jordão. É ali que nós queremos chegar. Aqueles que duvidaram da promessa foram enterrados, sepultados no deserto. A incredulidade abriu as sepulturas para eles no deserto. A incredulidade abre sepulturas, mas a fé, ela faz ver além do Jordão, ela faz nos cruzar o Jordão e herdar aquilo que Deus prometeu. O Jordão precisa ser atravessado. Nós precisamos transpor os obstáculos. O Senhor pode realizar o seu sonho. O Senhor pode fazer aquilo que você deseja, o teu coração. Tudo é possível para Deus, não há nada impossível.
pode cruzar o Jordão. Você pode tomar posse da terra prometida. Vitória na vida familiar, vitória na vida financeira, vitória na vida espiritual. Aquilo que parecia impossível para você pode se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu para o povo que creu e eles atravessaram a seco. Mas como isso é possível? Como que pode acontecer? Quando nós abraçamos o projeto de Deus, os nossos sonhos deixam de ser pequenos, medíocres. Nós precisamos então ter grandes sonhos, grandes alvos, grandes anseios. Há inimigos que nos espreitam, há inimigos que nos olham, que nos veem. Há batalhas que precisam ser travadas, mas a vitória vem do Senhor. Ele está à nossa frente, Ele que nos conduz. Deus é o nosso escudo, Deus é o seu escudo. Possua a terra, desaloja o inimigo. Nós estamos falando aqui na questão espiritual, nós estamos falando aqui nas questões que nós sonhamos, que nós queremos. O Senhor está à frente dos nossos projetos. Nós precisamos avançar, precisamos saber que a vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus, mas nós somos aquele que tem que cruzar o Jordão. Somos nós quem temos que fazer isso. Depende de nós fazermos isso. Então, irmãos, nós precisamos desespiritualizar algumas coisas. Tirar alguns focos sobre a nossa vida. Tirar alguns moinhos de vento lá de Dom Quixote de La Mancha, aquela história de Miguel de Cervantes. Nós precisamos parar de ver os moinhos de vento quando não há moinho de vento. Nós precisamos parar de ver monstros quando ali é moinho de vento e não é nenhum monstro. Essa história da terra prometida, ela nos foi dada pelo próprio Deus. Está prometida para nós, mas há um Jordão para atravessar. Algumas pessoas que querem vitória sem lutas, que querem no clicar de dedos. Entre nós, e a gente precisa entender isso, e o nosso Jordão, entre nós, aliás, e a nossa terra prometida, há um Jordão para ser atravessado. Entre nós e aquilo que nós ansiamos, há um Jordão, há um obstáculo a ser vencido. E sempre haverá um rio para atravessar, para tomarmos posse daquilo que Deus nos deu. Precisamos tomar coragem e enfrentar aquela batalha, aquela luta, aquele problema, aquele obstáculo, aquela situação qualquer. Não há vitória sem essa luta. Não há como vencer sem nós enfrentarmos a batalha. Deus nos promete a força, mas Ele não nos promete a ausência das lutas, das dores, das lágrimas muitas vezes. Os obstáculos das nossas vidas, nós poderíamos chamar de o nosso Jordão pessoal. O teu Jordão. Qual é o teu Jordão? Qual é o teu obstáculo? Qual é a barreira que você precisa vencer para você conquistar aquilo que Deus prometeu para você? Algumas pessoas têm os seus jordões pessoais, né? Uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado a ser vencido, um sonho a ser realizado. São obstáculos que nós podemos vencer com a força do nosso Deus. Deus mostrou o Jordão e deu ordem para atravessá-lo. Deus chamou Josué e disse: Josué, você vai atravessar esse Jordão com o povo. Só que Deus não falou como. Falou para Josué e disse assim: olha, você vai atravessar. Você somente precisa ser corajoso. Tem bom ânimo. Saber que eu estou contigo, mas não deu nenhuma fórmula mágica. Alguns de nós esperamos fórmulas mágicas para atravessar o nosso Jordão. E ficamos lá esperando, sentado em casa, esperando e murmurando e reclamando e chorando muitas vezes. Deus não deu uma ponte para você atravessar. A ponte para atravessar o Jordão
é a nossa fé. É eu aceitar que eu preciso fazer isso, é eu ter coragem. Nós devemos cruzar o nosso Jordão mesmo quando nós somos fracos, mesmo quando nós estamos sozinhos, mesmo quando nós estamos adoentados muitas vezes. Há um Jordão para atravessar. Não podemos desanimar, voltar atrás. Não podemos desistir. Não podemos dizer não posso, não vou, não dá. O Senhor está conosco. Quando eu olho para o Senhor, a minha fé se renova. Quando eu olho para o Senhor, eu digo, eu vou porque é o Senhor quem está à frente. Mas o tempo de agir é agora. O tempo de agir não dá para esperar para depois. A vida não é um ensaio, dizia o pastor Hernandes Dias Lopes. A vida não é um ensaio. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio que você pode repetir. Muitos entram em cena e fazem as coisas sem excelência, sem qualidade, pensando que terão a chance de repetir aquele ato, mas a nossa vida não dá para repetir muitas vezes aquilo que a gente quer, é lei do engano. A vida não se repete, a vida não espera. O que você precisa fazer, deve fazer agora, porque talvez seja um depois, mais tarde, do que você possa imaginar. Qual o grande propósito de Deus para a sua vida? Nós precisamos entender isso. O que Deus te chamou para fazer? O que Ele colocou nas suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para você, sobre você? Nós precisamos entender. Você está no centro da vontade de Deus? Você está diante do Senhor no propósito que Ele criou para você? O que inflama o teu coração, o que arde o teu coração? Pare de reclamar, deixe de murmurar, deixe de ficar cabisbaixo, atônito. Há um chamado para você, há um chamado para mim e para você. Há uma obra a ser feita, há um trabalho a ser feito. Qual é a visão de Deus para você? Veja, não estamos falando de religião, de denominação, de placas. Nós estamos falando de um chamado de um Deus vivo para uma pessoa viva. Ele quer que você saia das trevas e venha para a luz de Cristo. Sem religiosidade. É preciso viver uma vida cheia de ânimo e de coragem. Deus é contra o desânimo. Ele está falando aqui por 3 vezes para Josué: ser forte, Josué. Tenha coragem, Josué. Tenha ânimo, Josué. E está falando para você, talvez, o Josué dessa geração, ou a Josué dessa geração. Está falando, tenha ânimo, tenha coragem. O desânimo, ele é contagioso. Por causa do desânimo, toda uma geração de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas morreram ali no deserto. Ficaram 40 anos rodando num deserto e morreram, não entraram. Entraram agora na terra prometida somente os seus descendentes. Sem ânimo ninguém se levanta da crise. Sem ânimo ninguém se levanta, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida. Pode ter a visão que for, mas sem coragem, sem ser forte, nós não sairemos do lugar. Quem crê corre risco sim. E nós cremos, e nós corremos os riscos porque nós cremos, nós vemos no Senhor. Quem crê no Senhor vence os Golias da vida, os gigantes da vida. Josué ganhou batalhas tremendas na sua trajetória daqui em diante. Ele ganhou várias batalhas, ele não temeu, ele confiou que o Senhor daria a vitória, que a vitória viria do Senhor. O desânimo então nos impede de cruzar o Jordão. O desânimo nos impede de atravessar as batalhas, de vencer as batalhas, atravessar as barreiras, os obstáculos. A Bíblia fala de uma mulher que tinha hemorragia há 12 anos. Jesus fala lá nos evangelhos. E quando Jesus a curou, disse para ela: tem bom ânimo. Por que será que Jesus disse isso? Agora já foi curada, mas Jesus disse: tem bom ânimo, porque já havia instalado nela um hábito de reclamar.
Você já viu aquelas pessoas que você pergunta, como é que você vai? Eu estou com a dor aqui, eu estou com a dor ali, Vira um hábito, vira um cacuete o desânimo. Agora, aquela mulher tinha que adotar um outro estilo de vida, de eliminar a reclamação. Muitas vezes algumas pessoas foram salvas, resgatadas, tiradas do lamaçal de pecado, das trevas para a luz. Quem faz isso é Jesus. E aí então, ela agora vive um outro patamar de vida, mas ela ainda tem aquele hábito de murmurar. A Bíblia conta de um paralítico lá na cidade de Cafarnaum, Galileia. Além de deficiente, ele era um sujeito desanimado. E aí então chegam os quatro amigos e dizem para ele, olha, nós vamos levar você até Jesus. Jesus aí está fazendo milagres. Aí ele diz, eu quero ficar na cama. Não vai dar certo esse negócio. Você vai então com cama e tudo, dizem os amigos. E chegam na casa, e ali há uma multidão socada na porta ali, de tantas pessoas. E o homem diz, eu não falei? Tinha muita gente. Me leva para casa, me tira desse lugar, estou passando vergonha. Mas ele abre, os quatro sobem, abre o telhado, um buraco ali no telhado. E quando chega Jesus, antes de curá-lo, diz, homem, tem bom ânimo, porque Jesus conhece o seu coração, o meu coração, que passa em você. E aí então ele olha dentro daquele homem e vê um desânimo. O que adiantaria Jesus curar o homem se ele iria continuar desanimado? Tenha ânimo, tenha bom ânimo. O ânimo precisa ser cultivado no coração. Deus é quem chama, Deus é quem desafia, Deus é quem dá visão, Deus é quem dá o poder, Deus é quem dá a vitória. Ele promete um fim glorioso, sim, para nós, mas também estabelece os meios, as formas. Nós precisamos agir segundo a sua palavra, segundo o seu dito, segundo o que Deus quer para nós, não do meu jeito, não da minha forma. Nós precisamos conhecer, viver, proclamar a palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus e há poder para nós atravessarmos o Jordão com aquele que nos chamou. Eu quero concluir esse pensamento, essa pequena mensagem, com duas coisas aqui. Primeira, temos nossos desafios pessoais. Temos nossos desafios na família, temos nossos desafios na igreja, temos nossos desafios no trabalho. O nosso peito se enche de novas esperanças. Nós precisamos atravessar o Jordão. Nós precisamos atravessar e viver e proclamar a palavra. Há poder na palavra do Senhor. Nós precisamos atravessar. Há uma terra a ser conquistada, há uma terra a ser possuída, há uma terra a ser herdada, que o Senhor Jesus está dizendo, vai lá, eu estou te dando, é tua. Há sonhos a serem concretizados. E a segunda coisa, ao redor de você, há crises, sempre vai haver. Mas o Senhor chama você e diz, eu sou além da crise. O Senhor chama você e te dá promessas para você. E é tempo então de se levantar, é tempo de obedecer, é tempo de experimentar os milagres de Deus na sua vida. Quando nós agimos em nome do Senhor Deus, para a glória dEle, para a glória do Senhor, o Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuímos a terra prometida. Que Deus te abençoe. Eu quero, logo mais depois da nossa adoração, quero orar com você. Eu queria que você estivesse preparado para atravessar o Jordão que o Senhor está te propondo atravessar hoje na tua vida. Que Deus te abençoe. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo
levas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Jordão a ser atravessado e que o Senhor convida você a atravessar esse Jordão. O Jordão são os nossos obstáculos diante dos nossos sonhos e daquilo que nós precisamos realizar e que o Senhor tem prazer em realizar na minha e na sua vida. Mas quais são os seus obstáculos? Quais são os seus Jordões? Qual é o rio que você precisa atravessar? E eu quero convidar você, então, a se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero atravessar esse Jordão. Eu estou disposto a atravessar. Senhor, eu estou abrindo a minha vida para que o Senhor me tome e me faça atravessar o Jordão. Senhor, eu quero tomar a tua mão, como o filho, como a criança, pega na mão do pai e da mãe, e diz: eu estou seguro, me faça atravessar esse Jordão. Então assim o Jordão estará seco, ele vai se abrir como abriu o Mar Vermelho. Você tem Jordão para atravessar, e eu quero pedir a você agora, que aceite o desafio de tomar na mão do Senhor. Abrir o teu coração, convidar Jesus a fazer parte da tua vida e atravessar contigo esse Jordão, os desafios que você tem pela frente. Feche o teu olho, contacte, comunique com Deus agora. Acesse a presença do Pai. Eu quero orar por você.
Pai, em nome de Jesus, estamos falando com o Senhor, mas, ó Deus, apresentamos os teus filhos. Estão, ó Deus, dizendo: eu preciso passar, transpor os obstáculos da minha vida. Deus, em nome de Jesus, visita cada pessoa, a cada um agora, que está dizendo: Senhor, eu abro sim o coração. Senhor, eu estou aqui, preciso da tua mão me segurando. Senhor, eu preciso da tua mão forte. Sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu posso. O Senhor é meu Pai, que me atravessa como uma criança, segurando nas minhas mãos. Pai, nós temos lutas e dificuldades e problemas. Nós temos, ó Deus, talvez pessoas que estão com doença. Nós temos, ó Deus, pessoas que estão com problemas na família. Nós temos, ó Deus, pessoas que às vezes até a esperança está faltando. Ó Deus, visita em nome de Jesus. Faz diferença, ó Deus, a partir de agora. Cura, Pai. Estabelece, ó Deus. Muda, ó Pai. Transforma todas as situações. Em nome de Jesus. Entra, ó Pai, no coração de cada um. Espírito Santo de Deus, vem com teu bálsamo, modifica, muda, transforma, ó Pai, as nossas vidas. Ó Deus, limpa as barreiras das nossas vidas daqui por diante, porque nós estamos seguros nas tuas mãos. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja com todo o teu povo, em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a tua presença conosco. Queremos pedir a você que está assistindo que replique às 19 horas para os amigos, ali no Facebook, no Instagram, e vai estar no YouTube também, às 19 horas, para que mais pessoas possam cultuar ao Senhor Deus conosco, em nome de Jesus. Amém.